Boa tarde, prezados guaratinguetaenses, população, acadêmicos, estudantes, todos aqueles que amam a cultura. Eu sou Ed Carlos, sou membro do Instituto de Estudos Vale Paraibanos, membro da Academia Cachoeirense de Letras e Artes e membro também de um grupo fantástico que foi criado em 2016, que são os escritores revisionistas. Há 2 anos estivemos no evento presencial na primeira FLIG, que marcou a história e que prometia, né, dar sequência, mas a pandemia da Covid impossibilitou isso ano passado. Então estamos aqui de forma virtual, a cultura não pode parar, então nós é uma satisfação imensa, fomos convidados mais uma vez, eu fico muito animado, feliz, e falar um pouquinho rápido aqui sobre o nosso grupo. Nosso grupo composto por Ana Lúcia Magalhães, que ainda não chegou, a Eliane Roene, Eliane Troia, desculpe fazer a correção aqui, Eliana Roene, Eliane Troia, Renata Dias, este que vos fala, Ed Carlos, Robson Rasman, que não está presente aqui no momento, está em outro evento, Elza Francisco e Renice Ordini. Gente, o Escritores Revisionistas surgiu de uma iniciativa do Instituto de Estudos Vale Paraibano, um simpósio de história ocorrido na cidade de Resende, cujo tema era sobre o papel da mulher na literatura. Então, foi composto, né, convidada 4 escritoras. Quem mediou na época foi o professor historiador Diego Amaro de Almeida, e eu fui convidado para integrar o grupo. E foi uma apresentação brilhante, e depois disso teve a ideia de nós criarmos esse grupo, que nós já nos apresentamos. O próprio Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, São Bento do Sapucaí, Passa Quatro, né, lá no território mineiro. E é uma satisfação, mais uma vez, aqui, estarmos retornando. Tomara, oxalá, que o ano que vem estejamos de forma presencial. Eu passo agora a palavra para a acadêmica, escritora Renice Ordini, que ela vai falar um pouco sobre a temática de hoje. E só para frisar aqui, depois eu vou estar passando a palavra para os demais integrantes, com um tempo aí de 10 minutos cada um. Com você, Renice. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, da Secretaria da Cultura de Guaratinguetá por mais uma vez estarmos aqui. E hoje nós vamos apresentar à mesa as vivências e a escrita feminina Vale Paraibana. Bom, seria tudo muito diferente se as mulheres continuassem a sua vida com muito mais liberdade, caso o positivismo não tivesse sido implantado no Brasil. O positivismo foi um pensamento filosófico idealizado pelo francês Auguste Comte e serviu como base que norteou a nova política que estava surgindo no país, após o fim da monarquia. Clotilde e Caroline foram as 2 mulheres que o inspiraram nessa nova ideologia, representando as 2 vertentes, o sagrado e o profano, que modificaram a sociedade brasileira no início de 1889. Para conter a mulher de família, pura e honesta, era tudo o que Clotilde significava para ele, enquanto que a mulher que não honrava os seus compromissos familiares queria se libertar das amarras sociais, estava fixada à figura de Caroline, a mulher com que ele foi casado por 17 anos e posteriormente foi abandonado por ela. Então, e antes da sociedade brasileira ter sido contaminada por essa corrente conservadora, as mulheres já estavam liderando e cuidando sozinhas de suas famílias, e essa condição se fazia necessária, pois os seus maridos estavam participando de lutas e revoluções da época, e uma série que ilustra bem essa fase é A Casa das 7 Mulheres, que foi escrita pela Letícia Wiskovsky. Com o início da República, né, que foi entre os anos de 1889 a 1930, as mulheres voltavam a ser recolhidas em suas casas e os homens saíam às ruas para conquistar o seu espaço profissional, sem tê-las como adversárias. E o conceito da mulher ideal passa a ser a dona de casa, a mãe, a cuidadora, a qual não vivia para si, mas sim para os filhos e o marido, um anjo protetor.
Assim, elas passaram a ser denominadas pela sociedade. Tanto que o simbolismo das arquiteturas da época tinha essa representatividade. Inclusive, no jazigo dos maridos, onde havia um anjo fazendo alusão da figura da mulher protetora, pois mesmo após a morte deles, a mulher continuaria eternamente fiel ao matrimônio e à família, vindo a ser amparada pelos filhos, caso não houvesse filho homem, seria amparado pelos pais. E, então, seguia essa linha da mulher, sempre um homem ao lado dela, porque a mulher não teria condições de seguir sozinha, né? Então, e na cultura, as mulheres foram também prejudicadas por não poder expressar os seus pensamentos e opiniões, tanto que elas não podiam votar. Então, na época, as mulheres que ousavam escrever além do amor e conseguiam publicar os seus textos nos jornais tinham sua imagem destruída pelo público, acabando assim com a sua reputação. E mesmo as mulheres, né, as que tinham a ousadia de escrever sobre o amor, elas também eram crucificadas, porque seria uma, assim, elas, assim, mulher não poderia falar sobre o amor, então era bem complicado a mulher que ousasse a escrever para um jornal, a ter texto publicado, a mulher tinha mesmo que servir para o lado de cuidar de filho e poderia trabalhar como professora, porque vem o lado maternal. Então, a mulher só poderia ficar nesse vínculo de cuidar e nunca se expressar, para ela poder ser amparada pelo Estado, pelo marido, né, ser uma mulher bem recatada, digamos assim. Então, podemos constatar que mesmo com o fim do positivismo, né, que é a época da nossa república, as mulheres não conseguiram se libertar desse conservadorismo. Ainda hoje, sentimos esses reflexos nas sociedades, que a julgam por suas escolhas, né? Tanto que, no caso que a mulher escritora ainda luta para conseguir o seu espaço intelectual, tendo que provar sua capacidade perante o homem, e também diante das outras mulheres, né? Que a gente vê bem isso, que às vezes a principal pessoa que julga uma mulher vence a outra mulher, né? Que sempre fica achando algum defeito naquelas que sempre tendem a se libertar. Então, e principalmente sem abandonar a família, né? Que a mulher tem que ter a sua profissão e ter que cuidar do filho, do marido, porque a sociedade discrimina muito a mulher que ousa, né? A mulher que tende a se libertar das amarras da sociedade. Enfim, seguindo um longo processo de juízo, né, quanto à sua ordenação da sua família. E com isso, a proposta da mesa, as vivências da escrita vale-paraibana, vem para debater sobre a importância da escrita feminina na rotina do mundo contemporâneo, a partir do olhar das escritoras da região do Vale Paraíba. Sim, suas lutas e suas paixões pela literatura, suas liberdades de escrita, para se expressarem a partir de suas vontades e orientações sociais e profissionais. Além disso, ao falarmos sobre o positivismo e as consequências ainda decorrentes desse pensamento conservador para a vida das mulheres, que afeta outra questão, que seria a igualdade dos sexos, né? É uma luz para tantas outras que sentem vontade de se deixar levar pelos sentimentos e deixar fluir a sua escrita, as suas letras, viver das letras. Então, e na literatura paraibana, nós temos muitas mulheres que nos inspiram, né? Como Ruth Guimarães, que nós temos muito cuidado com os escritos, com a luta, com a vida da Dona Ruth. E Eugênia Sereno, Sônia Gabriel e tantas outras que fizeram e que fazem parte e que fazem da escrita a sua religião, seguindo as suas vontades e aptidões. E nós também queremos deixar o nosso legado e deixar registrado para que outras mulheres se sintam motivadas a também produzirem. Essa divisão criada, né, por conta que a Clotilde e Caroline ainda perpetua. Esperamos pelo dia em que a sociedade se livre desse passado e considere que a felicidade de uma família deve-se pela união do casal e não pela divisão que se faz das responsabilidades, como também que a imagem da mulher profissional e intelectual venha a ser respeitada e acolhida, e não aponte outro motivo como
falta de lavar a louça, né? Falta uma roupa para lavar, que eles falam, né? Quando as mulheres escrevem, que as mulheres vivem da arte, principalmente. Então, a unificação é o que se espera devido a essa representativa que se faz necessária em todos os nossos dias de luta. No que se refere à escrita, o ato de escrever é uma ação revolucionária, pois a literatura, ela reflete e acompanha o comportamento social. E com isso, eu passo a palavra agora para o nosso mediador, o Ed Carlos. Há um retrocesso muito grande nas questões que você abordou, muito bem abordou aqui. E hoje, né, falando mais uma vez de Guaratinguetá, a Atenas do Vale do Paraíba, conforme muito bem mencionado pelo saudoso mestre, professor José Luiz Pazin, nós damos seguimento aqui nas nossas apresentações, e eu lhes apresento agora a escritora Eliana Roene, psicóloga, integrante da Academia de Letras e Arte de Cruzeiro, defensora da causa combate à violência contra a mulher. Em sua coluna do jornal Rol de Cruzeiro, suas crônicas e poesias analisam a individualidade e a vida social. É contigo, minha querida Eliana Roene. Tem a palavra. Eliana, desculpe interromper, o seu microfone está desativado. Eliane, desculpe te interromper, o seu microfone está desativado. Ainda. Continua. Continua desativado. Gente, coisa de internet, viu? Minha internet está caindo toda hora. Estão me ouvindo? Agora sim, Eliana, pode ir lá. Prossiga. Então, vou iniciar, né? Tranquilo. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada, Renice, mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. Essa troca de experiência, essas reuniões que tem acontecido, só nos faz crescer. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela arte em geral, mas nunca imaginei que eu fosse me encontrar e me efetivar na poesia. Gosto muito de escrever contos, poesias e tudo mais. Hoje eu faço parte
da ALAC, da Academia de Artes de Cruzeiro, e a semana que vem eu tomo posse da FEBACLA, tem que falar devagar, que seu nome é complicado, é Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências e Letras e Artes. A poesia me fortalece, e através dela, através da poesia, eu digo o que penso, o que acho, o que sinto, e estar conectadas, as pessoas, amigas literárias, estar com vocês, talentosos, não tem preço. É muito gratificante. Muito obrigado a todos da mesa. Já antecipo os meus agradecimentos. E passo a palavra para a próxima literária, próxima amiga. Muito obrigada. Vamos lá, Liana. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz. Eu já sempre falo para todos aí, eu tenho uma honra imensa ter sua amizade, como de todos aí dessa mesa fantástica. Gente, Guaratinguetá, o segundo município, a segunda vila criada no Brasil, 1651, é uma cidade histórica, recebeu a visita da monarquia, na figura de Dom Pedro II, então tem história, o Vale tem história. E, continuando com a temática de história, de escritores, escritoras, e como se falar de escritoras, e também, ainda que esteja virtualmente na Atenas do Vale do Paraíba, que eu sempre gostei de ouvir isso do mestre Pazim, passo a palavra agora para Eliane Troia, daqui de São José dos Campos. Vou fazer as apresentações dela aqui. Poeta, profissional do circuito artístico, cultural, ativista social no combate à violência de gênero. Para ela, a moda, o design, estão sempre na mesma tessitura. É contigo, nobre confreira Eliane Troia. Os 10 minutos são seus, minha querida. Tenha a palavra. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero falar da minha alegria em participar novamente da FLIG e da honra que é para mim, enquanto escritora que escolheu ser Vale Paraibana, poder estar aqui agora. Eu sou uma amante incondicional da arte, tenho mania de arte, sou apaixonada por comunicação. E estar aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida, da literatura feminina, né, Vale Paraibana, especificamente nesta FLIG, que tem como tema central conexões, é para mim, antes de qualquer coisa, celebrar a conexão que eu tenho com o Vale do Paraíba. E de como hoje eu já me sinto parte dele. Eu sou natural da cidade de Santo André, do grande ABC paulista, mas eu escolhi o Vale, São José dos Campos, para morar, para viver, para respirar. É daqui que partem todas as minhas conexões, porque eu escolhi isso. Eu preciso dizer que sou uma mulher biológica e socialmente constituída, feminista, sou promotora legal popular, ativista no combate à violência de gênero, e que começou a escrever muito cedo, porque encontrou na escrita uma forma de expressão, uma forma de ser ouvida. Além de escrever, eu sou designer de moda, artista visual, arte-terapeuta, professora, e costumo dizer que fundamentalmente pesquisadora. Sou mestranda em estudos da condição humana na UFSCar, sou pós-graduada em arte-terapia e desenvolvimento da criatividade em fundamentos da cultura e das artes pela Unesp, Instituto de Arte de São Paulo. Mas por que tudo isso importa? Porque eu vivo conectando tudo e todos que posso. Se eu tenho um vício, esse vício é gente. Talvez por isso eu estude e pesquise tanto sobre gente. Para isso, eu faço parte de alguns grupos de pesquisas interdisciplinares e atuo principalmente em pesquisas de ordem sociocultural, que pensam sujeitos do discurso, arte, cultura, educação, comunicação e, sobretudo, cidadania, o exercício da cidadania. Todas essas ações entrecortadas pelos estudos de gênero.
Ou seja, eu passo a vida a pensar sobre o ser humano e sobre suas possíveis conexões. Sendo assim, sempre pensando o corpo e a obra, todas essas conexões vão sendo costuradas, amarradas à minha produção literária, artística, científica, porque eu escrevo sobre elas, porque eu uso as tintas para pensar melhor sobre elas, porque eu pesquiso sobre elas. Tudo porque o meu maior desejo é que a gente possa repensar a nossa própria categoria de humano, como exercício, talvez, de uma utopia concreta que nos leve futuramente a uma sociedade mais justa. Para mim, esse movimento só tem um ponto de partida, é a criatividade. Ela é o principal agente de toda e qualquer transformação humana. Então, a partir dela, a gente toma coragem e segue. Mas dentre todas essas conexões aqui, eu escolhi um ponto de partida para destacar para vocês. Até porque eu acredito ser extremamente urgente falar sobre ele, que é o combate à violência de gênero. Como eu já mencionei, sou promotora legal popular aqui em São José, e para quem não tem conhecimento do que se trata o movimento das promotoras legais populares, ele é também conhecido como movimento de multiplicadoras de cidadania em alguns países aqui da América Latina. É um movimento que foi trazido para o Brasil em 1993 e que tem como objetivo compartilhar informações, conectar, refletir, promover o uso instrumental dos direitos de todos os seres humanos, e mais especificamente do gênero feminino. Por conta desse movimento, eu converso com um número bastante significativo de mulheres, o que me concede um certo conforto para dizer que as queixas são bastante parecidas, os relatos são muito similares, independentemente de classe social, raça, etnia, do nível de instrução ou de qualquer outro marcador social. O que se pode extrair daí é que essa estrutura sexista patriarcal, por vezes até misógina, está embasada naquilo que conhecemos e reconhecemos como machismo estrutural. É ele que nos leva, inclusive, a replicar certos estereótipos e paradigmas que só causam males à sociedade, como a Renice falou logo no começo da live. Porque quando uma sociedade é mantida e guiada pelas assimetrias, e nesse caso, pelas assimetrias de gênero, ela própria é prejudicada, e muito prejudicada. E essa constituição social vai deixando marcas profundas nas vidas de todas as pessoas. Vai amordaçando algumas outras. E não é fácil buscar outros mecanismos para conseguir ser ouvida, como escrever, por exemplo. Que foi por aí que eu comecei o meu relato. Por isso que hoje, depois de reconhecer toda essa problemática, eu, sempre que posso, destaco esse ponto. Porque eu entendo que qualquer que seja o trabalho de mudança social, ele é um trabalho de formiguinha, e que se iniciou, sim, numa utopia concreta. A gente precisa falar sobre as coisas, para que elas se constituam. E aí, só depois, tentar fazer alguma coisa com coragem para mudar. Esse trabalho é um trabalho árduo, contínuo, mas, sobretudo, coletivo. Ninguém faz nada sozinho, sem essas tais maravilhosas conexões. O meu desejo é que saibamos respeitar os espaços do outro nessa dinâmica de conectar vidas, de conectar histórias, mas que consigamos nos unir, enquanto sociedade, em prol de um valor muito maior, que é a igualdade. Obrigada. Perfeitamente, Eliane, muito bom. É tudo isso que nós devemos sempre exaltar em prol da ótima convivência entre a sociedade para um Brasil. Falando do Brasil, sim, mas em uma sociedade mais justa, tem que ser no mundo todo. Eu costumo dizer, como professor, como historiador, que ainda que nós estudamos mais o passado, nós temos que compreender o presente. Nós estamos vivendo um retrocesso muito grande. Isso eu sempre falo nas nossas aulas,
E alguns alunos e alunas perguntam: nossa, professor, o senhor é um homem falando isso, ainda bem. Eu tenho meus defeitos, obviamente, mas nós temos que enxergar, ter um campo de visão muito amplo, que eu sempre já falando em outros nossos encontros presenciais. O lugar da mulher é onde ela decidir. E voltando a falar de Guaratinguetá, hein? Guaratinguetá é terra de muitas escritoras. Por isso, de novo, é uma tarde que está exalando cultura e conhecimento nessa versão da FLIG. E, oxalá, o ano que vem podemos estar aí fazendo uma nova, participando, né, de forma presencial. E por falar em cultura, conhecimento, eu vou registrar aqui, já convidar aqui, vou anunciar, que entrou agora há pouco, Ana Lúcia Magalhães. Ana Lúcia Magalhães é professora e coordenadora do curso superior de eventos da FATEC de Cruzeiro. Membro da ACLA, Academia Cachoeirense de Letras e Artes, então também minha companheira. É doutora em língua portuguesa e retórica pela PUC de São Paulo. Fez parte de diversos grupos de pesquisa nacionais e internacionais. É editora e revisora de 3 revistas acadêmicas. Escritora de textos literários em prosa e poesia. Dedica parte da sua escrita aos textos acadêmicos sobre argumentação, retórica, filosofia e comunicação. E, recentemente, aí, passou a integrar esse grupo do qual tenho a honra de participar. É contigo, Ana Lúcia. 10 minutos, fique à vontade. A palavra é sua. O microfone está desligado. Está desligado ainda, Ana. Tá me ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Para mim tá muito baixinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, prossiga. Ah, desculpa. Estou aqui então, gente, muito obrigada estar aqui com vocês nessa FLIG. É a primeira vez que eu participo com vocês. Na verdade, a Eliane falou uma coisa interessante e que se aplica também a mim. Eu sou de São Paulo e escolhi Cachoeira Paulista para fazer as minhas conexões. Achei muito bonita essa fala dela. E é bem isso mesmo, eu escolhi Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista é uma cidade pequena, mas que fica aqui no meio do caminho, né? Entre Rio, São Paulo, as montanhas, a praia. Então, é uma coisa assim, é um espaço muito apropriado para gente que gosta de escrever, para gente que gosta de produzir. Eu, como disse aí o nosso querido Ed, a minha formação é em língua portuguesa, né? Eu tenho formação em língua portuguesa e música, e a minha especialização é em retórica, argumentação e filosofia. Mas o meu amor é a literatura. Então, eu fico assim, para lá e para cá, né? Eu trabalho bastante na literatura, eu tenho um livro de crônicas, esse publicado, um de crônicas em andamento, tá com, digamos, 2/3 escritos. Tenho 3 livros de poesia, até que grossinhos, né, 180 páginas cada um, nenhum publicado, porque não tive coragem ainda de publicar. Tenho um romance a caminho, e estou trabalhando também num outro de crônicas sobre cidades. Além desses textos que eu gosto, e esses, quando é que começaram, né, a ser escritos? Quando é que eu comecei a escrever? Eu comecei a escrever quando eu me alfabetizei. Desde que eu
comecei a ler, eu comecei a escrever. Então, eu gostava muito de escrever, tentava inventar histórias, descrições criativas, narrações imaginativas, redações férteis, todas conectadas com pessoas, com o mundo e com as coisas que eu vejo. Eu gosto muito de escrever sobre o que eu vejo, né? Eu gosto, por exemplo, de escrever sobre a Serra da Mantiqueira, que me encanta todos os dias que eu olho para ela. É quase como se fosse uma pintura que se movimenta. Na área da pesquisa, eu tenho, então, três vertentes, né? Uma vertente que é a pesquisa, né? A pesquisa em retórica, argumentação e filosofia. Nessa área, eu tenho 10 livros publicados. Então, e aí, nessa área, eu pertenço a um grupo de pesquisa na PUC São Paulo, com mais 53 pessoas. É um grupo grande, e nós elegemos um tema por ano, estudamos esse tema e escrevemos um livro sobre esse tema. Então, na área da pesquisa, pelo menos um livro sai por ano. E saem também outros artigos. Dentro da área da argumentação, da área da retórica, eu gosto muito de escrever sobre certos temas. Um deles é o medo. Então, eu escrevo muito sobre o medo na escola, o medo entre professores, o medo entre alunos, o medo da mulher, o medo nas minorias. Escrevo também especificamente sobre a mulher. Temos um livro publicado só sobre mulher na música brasileira. Trabalho também com temas sobre minoria, tem um trabalho sobre indígena, né? Trabalho sobre a violência contra a mulher, e outros temas, assim, outros artigos publicados em revistas que não são revistas específicas, revistas normais. Aí são artigos mais curtos, né? Também sobre medo, já escrevi em revistas e jornais, sobre humor no cinema, sobre paixão. Sobre paixão, o tema paixão, eu tenho feito bastante pesquisa, então escrevi a paixão na literatura, paixão na política, paixão na música, paixão e o discurso do poder, paixão na propaganda, paixão no jornalismo. Então, assim, esse tema, paixão, é apaixonante para mim. E em contraposição à lógica, tenho feito essa coisa aí, né? Então, fica um pouco de texto, um pouco de publicação, dessa publicação mais pesquisa, né? Mais pesquisa acadêmica, e também esse outro lado literário, né? Que eu tenho há muito tempo. O processo criativo, então, varia entre literatura e pesquisa. Agora, uma coisa interessante é que eu acho assim, quando eu estou no processo de pesquisa, eu acho muito difícil fazer literatura, mas não impossível, porque às vezes eu estou num processo de pesquisa e preciso parar para dar vazão à criatividade. Isso aconteceu até semana passada, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre discurso de poder, né? Lógica e discurso de poder, que é o que eu estou fazendo agora, no momento, é o que eu estou trabalhando, e aí precisei escrever 4 crônicas sobre cidades, assim, porque começaram a me incomodar muito, a coisa fica me incomodando, e eu não consigo, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, para dar vazão a essa coisa mais literária, né?
Às vezes acontece de eu perder o sono no meio da madrugada, tenho que levantar e ir para o computador e escrever também. Então, e as minhas conexões hoje são com alunos, com pessoas, né? E dentro da área que eu trabalho, existem muitas minorias. E eu escolhi estar com essas pessoas. Isso tem me dado um prazer enorme. Eu poderia estar trabalhando com... Porque a área que eu pesquiso é uma área que eu pesquiso há 20 anos, né? Retórica, filosofia e tal. E eu podia estar trabalhando com mestrado, com doutorado, uma coisa assim, mais que eu gostaria mesmo. Mas quando eu vim para a FATEC, eu me apaixonei pelos alunos daqui. Eu me apaixonei por essa diversidade que tem, por essa coisa maravilhosa de você ajudar a pessoa a encontrar um caminho, sabe? É claro, você não vai fazer nada, você vai só escutar, você vai conversar, você vai levar esses jovens, né, a descobrir um espaço. Isso me encanta, isso tem me encantado e tem sido a minha conexão grande aqui dentro dessa área. Então, Mais um eu acho minuto, Ana. que é isso. Hã? Ana, desculpe interromper, falei que você ainda tinha mais um minuto ainda. Não, eu tinha acabado. Desculpa. Exatamente isso. Eu ia dizer que a minha conexão atual é essa com os alunos, né? E principalmente por esse motivo, né? Essa possibilidade de colocar esse pessoal num espaço melhor, né? A gente tem uma diversidade muito grande. Então, eu queria agradecer muito estar aqui, muito obrigada a todas vocês, muito obrigada, Ed. Tem sido um tempo muito bom estar com vocês. Legal, muito obrigado, professora Ana Lúcia. Sabe as palavras, sabe as considerações, e tenho certeza que seus alunos te admiram muito. E por falar em professora, eu até esqueci de mencionar aqui, nós temos muitos professores aqui. E a próxima que eu vou estar anunciando é uma grande amiga que eu conheci também lá em Resende. Nós temos uma amizade muito forte, como todos, né, claro, obviamente. E encanta pela o seu conhecimento. E eu apresento aqui, representando a cidade de Lavrinhas, professora Elza Francisco, educadora, diretora de escola técnica, que já aposentou, descobrindo o maravilhoso mundo da poesia, trabalha efetivamente na criação de poemas, crônicas e livros infantis, além de exímia escritora, com certeza. É contigo, nobre colega Elza Francisco. 10 minutos que você tem o uso da palavra, por favor. Obrigada. Obrigada, professor Ed. Eu gostaria de iniciar cumprimentando aos organizadores da FLIP, do Guaratinguetá, Feira Literária do Guaratinguetá, cidade que eu tenho muito carinho, porque ali nasceram os meus filhos. Muito obrigada. Cumprimentar os membros desta mesa, meus queridos colegas que estão aqui, amigos muito queridos da literatura. Eu gostaria de começar falando sobre os meus versos dançarinos, que bailam num cenário feminino, leve, sereno. Quando eles chegam de mansinho, o imaginário, devagarinho, vai buscando a imagem do cantinho e os abriga no berço da poesia. O verso e a imagem se entrelaçam naturalmente, numa pura magia. Eu sou Elza Francisco, resido aqui em Lavrinhas, na pontinha do mapa do estado de São Paulo, e apresento-me como mãe, mulher e avó. Sou mãe de 3 filhos e avó de 5 netos. Dediquei-me durante 47 anos à educação pública
Exerci a docência nas escolas rurais de Lavrinhas, Cebeiras e Rancharia, no oeste de São Paulo. Exerci a gestão de escolas da rede estadual da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e, durante 18 anos, a gestão de escolas técnicas do Centro Paula Souza. Por alguns períodos, exerci a gestão de outros projetos da educação pública no Estado de São Paulo. A educação pública é direito de todo cidadão, e assim precisa receber os olhares de todos. Isto digo concordando plenamente com Paulo Freire, quando ele diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Nasci numa família com muito pouco letramento. Minha mãe, descendente da primeira imigração agrícola no Brasil, se instalou em 1875, onde hoje é Porto Real. Meu pai, um índio puri da região de Coatis, no estado do Rio de Janeiro, vizinho de Porto Real. Mas o meu pai índio acreditava nos valores transformadores da educação. Durante mais de meio século da minha vida, hibernei a vontade oculta de entregar-me aos escritos da poesia. Sempre que o desejo se manifestava, lembrava-me das censuras nas escolas por onde passei. Minha escrita não agradava aos meus mestres. Quase fui reprovada na escola normal por conta da minha redação e da minha letra. Desde muito cedo, manifestou em mim o feliz encontro com a contação de histórias, sempre acompanhadas das imagens. No despertar da coragem para transferir os meus desejos literários ocultos, pude desvelar o gosto pelas imagens através da fotografia. Aos 56 anos, após receber um presente, um livro de poesias escrito pelo meu chefe, o vice-superintendente do Centro Paula Souza, deixei o parto acontecer e escrevi o meu primeiro poema dedicado à corujinha que habitava a janela da casa onde eu morava. O poema dedicado à corujinha chama-se A Bonitinha. Escrevo com alegria ao ver as flores amarelas, belas, brindando o novo dia. Com alegria os passarinhos me acordam. É a bela alvorada nas manhãs ensolaradas, no mais lindo sol nascer. À noite, a formosa corujinha vem e vai, olha e olha. Interage como se entendesse, e se pudesse até diria que no cenário do casarão, cheio de encantos e ritos, uma linda história vai florescer. O amor com seus ritos, muito em breve, habitará todos os cantos da majestosa mansão. E então a bonitinha, do céu alto vai descer, fará parte do dia, da luz e do novo amanhecer. Naquele momento, senti que deveria registrar em algum lugar aquela primeira produção, mas precisava me ocultar porque me sentia insegura, envergonhada ainda. Foi nesse momento que nasceu As Assis, habitante do Recanto das Letras, onde tenho publicados 1.206 textos, com quase 35 mil leituras. De lá para cá, não parei mais de produzir. Como diz Manuel de Barros, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Assim vou manifestando a minha verve poética e descobrindo a cada instante a minha incompletude. Aposentei-me do serviço público em 2013. A poesia me acompanha no cotidiano, nas minhas inquietações, nas minhas buscas e compreensões. Ao participar como membro das Academias de Letras de Lorena e Cruzeiro e deste honroso grupo de escritores revisionistas do Vale do Paraíba, conduzido pela excelência da escritora Renice Ordini,
faz-me ler o mundo com as lentes da beleza lírica da poesia que deve permear a vida de todo ser humano. E ao ser aluna do programa da Universidade Aberta para a Terceira Idade na USP, em Lorena, no projeto Clube de Leitura, me permite o ingresso no mundo maravilhoso da literatura, com a expertise necessária. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo, diz o Manuel de Barros. Em 2019, quando já completava 70 anos, em parceria com meu filho Guto, artista plástico, ilustrador, publicamos um livro infantil, Caixinhos de Madalena, uma homenagem à minha neta Madalena, então, com 5 anos, é uma obra intimista. Em 2020, com o prefácio da professora doutora Vilma Cardoso, da USP, publiquei Ranhuras da Inquietação, um livro com 90 poemas. Em 2021, em parceria com meu filho Guto e o poeta Esmeraldo Pereira, de Ilhéus, na Bahia, publicaremos em breve Retalhos de Texto. Este livro, ele é composto, estruturado da seguinte maneira: é um poema escrito por mim, uma ilustração feita pelo Guto e uma análise da poética filosoficamente tratada pelo poeta Esmeraldo Pereira. Ainda neste ano de 2021, será publicado o meu livro Lavrinhas, Rara Beleza, onde eu dedico 15 poemas e as fotografias daqui da maravilhosa Lavrinhas. Recentemente, recebi um honroso convite para ingresso como membro da Academia Pituniquim de Ilhéus, na Bahia. Assim, encerro a minha participação neste lindo evento literário, agradecendo a todos e deixando o meu recado poético. Como não poderia ser diferente, este grupo tem a missão de discutir a questão do feminino. Eu deixo um poema com o título Sagrado Feminino. O eixo da terra virou de cabeça para baixo. A misoginia se instalou sob aplausos, anestesia, extasia. Ao longe, o multiverso observa estarrecido. Seria a terra a passagem obrigatória para o ensandecido incontroverso? O sagrado feminino chora. Muito obrigada. Excelente, Elza. Muito Obrigada. bom mesmo, sabe as palavras. Uma coisa que eu ouvi você mencionando aí e me fez recordar, nós temos algo em comum, que eu também sou descendente de índios por isso, e dali da região do Embaú, de Passavinte, e até eu consegui, com um aparente distante, uma fotografia de 1924, onde está retratada Coleta Maria Augusta, conhecida como Dinda, minha trisavó, legítima índia Puri, uma nação que um dia dominou o Vale do Paraíba e que foi exterminado assim como outras, né, como muitas outras nações, foram exterminadas pelo projeto colonial do Império Português. Gente, Guaratinguetá é história, Vale do Paraíba é história, é cultura, é poesia, e por falar em poesia, como ouvimos essa maravilhosa da Elza, vamos aqui para mais uma participação, minha querida amiga Renata Dias, poeta e pesquisador de marketing, graduada pela FATEC de Guaratinguetá. Anda por letras, poesias e, sem contar, o teatro. É contigo, Renata. Seja bem-vinda e a FLIG. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou Renata Dias, sou de Guaratinguetá, e é uma alegria, uma honra tremenda estar participando da segunda FLIG aqui na minha cidade. Eu posso dizer que Guaratinguetá é a minha cidade,
A cidade a qual eu sou naturalizada, é a cidade a qual eu cresci, me criei, e a cidade que me inspirou aos meus primeiros poemas. Na primeira edição da FLIG, em 2019, ela foi no espaço comunitário, muito próximo da estação ferroviária de Guaratinguetá, que acho que é um dos nossos cartões postais mais lindos, e foi cenário de onde eu cresci, né? Eu morava num apartamento ali na Praça da Estação, e nesse apartamento, aos 11 anos, eu comecei a esboçar os meus primeiros poemas. E então, nesse período da minha vida, quando eu começava a me adentrar no universo da literatura, eu fui muito incentivada pelo meu pai, que era um leitor assíduo, dormia no mesmo quarto com a minha irmã mais velha, que é professora de português, a professora Maria de Meia. Então, desde muito cedo, o meu acesso com os livros, a minha intimidade com a literatura, inspirou a escrever. E, então, muito novinha, nos tempos de escola, já me perguntavam o que eu ia ser quando crescer. A sua maioria médico, professor, eu queria ser escritora. Eu posso me definir uma escritora, vamos dizer, de alma, uma poeta de alma. Inclusive, fui a da professora Ana Lúcia. Um probleminha com a Renata, acho que ela já está voltando, gente. Oi, desculpa, Voltou, caiu Renata. aqui a conexão. Novamente. Posso entrar, Prossiga. Ed? Pode, tá? Prossiga. Então, retomo a minha fala, né? Muitas pessoas me perguntam como que eu concilio ser mãe, ser dona de casa, ser escritora, ser profissional, e vamos dizer que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário. Os 2 livros que eu tenho publicado são livros de poesia, que gradativamente eu fui escrevendo ao longo da minha vida. Durante muito tempo, eu sempre tive o hábito de escrever. Ia tomar um lanchinho, pegava um guardanapo e esboçava um poema. Tinha um momento de intervalo do trabalho, pegava um caderno e esboçava um poema. Foi assim que gradativamente eu fui escrevendo, conciliando com as minhas outras atividades de vida. Meu primeiro livro, ele se chama justamente Caminhos Diversos, por conta disso, por conta das etapas que eu passei até conseguir publicar esse meu primeiro livro, aos 37 anos. Então, a jornada da mulher escritora, que se divide em tantas funções, nem sempre é fácil, nem sempre tem apoio, e principalmente nem sempre tem reconhecimento. Se nós formos pensar no Vale do Paraíba, no número de autores masculinos e o número de autoras femininas, é discrepante. Eu acho que, nesse momento, se tem uma causa que eu busco e acredito, como é que eu vou dizer, a fermentação, o crescimento e a validação da literatura feminina, principalmente aqui na nossa região. Eu não posso deixar de passar por essa live sem falar em inúmeras autoras
principalmente da minha cidade aqui, eu posso falar da Letícia Maria, que é uma menina que escreve lindamente, da Dominique Souza, da Dona Dirce Soares, da Patrícia Leite, da Cristiane Broca. Então, assim, isso eu estou falando de autoras de Guaratinguetá. O Vale é um celeiro de escritoras. Então, eu ainda tenho o sonho de entrar em exposições, de entrar em feiras vale-paraibanas e ver inúmeras autoras, escritoras reconhecidas, né? No mesmo nível que Brito Broca, no mesmo nível que Monteiro Lobato, no mesmo nível que Plínio Salgado, né? Nós temos dois fortes pilares femininos que têm um reconhecimento nacional grande, que é Ruth Guimarães e Eugênia Sereno, né? Uma em Cachoeira Paulista, a outra em São Bento do Sapucaí, né? Duas cidades pequenas e que ganharam a merecida notoriedade. E eu espero mesmo de autoras como a Elza, como a Ana Lúcia, como a Eliana, como a Eliane, né? Eu mesma, né? Temos, né? O merecido, um merecido alcance de público, não por, como eu vou dizer, por uma vaidade só de reconhecimento, mas assim, eu acho que a literatura ela é transformadora. O principal intuito do autor é ter leitores. E o principal intuito do autor é mudar a sociedade em que vive, transformar o tempo em que vive, relatar o momento presente. Então, a nossa literatura vale-paraibana, ela tem muito a dizer sobre o Brasil pequeno, sobre os pequenos Brasil, a cultura caipira, né? Relata muito dos Brasis miúdos, né? As cidades pequenas, elas têm toda a sua história e toda a sua riqueza cultural que merece reconhecimento e merece ser relatada. E Ruth Guimarães fez isso com muita precisão. Então, o meu, né, ideal, né, como escritora, como poeta, é ver mais mulheres autoras publicadas e reconhecidas. Isso não tenha dúvida. Para mim, eu mal imaginava quando comecei a escrever, para mim era um sonho muito distante conseguir publicar um livro, era algo assim, que eu achava que eu não iria alcançar nunca, e tive o privilégio de publicar numa editora aqui da minha cidade, que é a editora Penalux. Acho que sempre serei grata, tanto ao Tonho quanto ao Wilson, por essa oportunidade, e consequentemente, publiquei meu segundo livro pela mesma editora, e, como vou dizer para vocês, jamais imaginaria que estaria participando de uma feira literária em Guaratinguetá. Isso também foi algo que eu sonhei e achava tão longe, tão distante, tão fora do alcance, e está acontecendo, e é um privilégio tremendo fazer parte dessa história. Então, eram coisas que eu achava que eram impossíveis e que hoje são uma realidade. Como eu acredito que há muito a ser feito, né, desde fundar uma academia que fermente cada vez mais a escrita feminina, desde uma editora que possa criar oportunidades de lançamentos de outras autoras. Então, há muito a ser feito e eu sonho com isso, eu aposto nisso. Para finalizar, como autora da casa, a FLIG me inspirou, né? O tema Conexões também me inspirou bastante, e eu fiz um poema dedicado a essa FLIG. Vou declamá-lo a vocês. O nome dele é Conexão Literária. Soberana e atemporal, a literatura prevalece, instigando o pensar contemporâneo, despertando sentimentos instantâneos. A escrita, por si só, tem suas diversas faces. Se mostra como bem quer, eclética, antena de raças, cibernética,
racional ou poética. Mola propulsora de uma espécie, promove conexões, concebe transformações. Muito obrigada pela participação, muito feliz por estar acontecendo essa feira literária aqui, na cidade que eu cresci. Muito honrada de estar com cada um de vocês, meus amigos e membros do grupo Revisionistas do Vale. Que cada vez mais nós façamos a nossa história. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Renata. Fantástico, show de bola mesmo. E, como você falou, né, da mais altura da casa, e Guaratinguetá tem tudo isso. Gente, eu vou fazer algumas considerações minhas aqui, para nós estar encerrando, temos alguns minutos. Tudo isso que vocês mencionaram, gente, tem que ser sempre divulgado. Não podemos, ninguém pode se calar nunca. E, coincidentemente, é um tema que nós abordamos em sala de aula, e principalmente os alunos de nono ano, nós estamos trabalhando com temas, inclusive ligado à arte, principalmente. O ano que vem, em 2022, irão completar 100 anos de 3 episódios no Brasil, 2 políticos e 1 no âmbito cultural. A fundação do Partido Comunista, em 1922, o movimento tenentista, também em 1922, começou com o Levante Forte Copacabana, e talvez o principal, não que os demais não sejam, mas o principal que envolve a questão da mulher é a Semana de Arte Moderna. Há nomes como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Patrícia Galvão, estou mencionando as autoras, é óbvio que temos aí os irmãos Andrade e outros mais. Foram, infelizmente, rotulados de comunistas. Parece que essa coisa continua até hoje. Hoje, no Brasil, estamos vivendo um período tão nefasto que falar em cultura é como se fosse um palavrão. Sempre somos rotulados de diversas terminologias que nem me cabe aqui estar comentando. E nesse contexto, infelizmente, a mulher é mais visada, ela é mais desprezada, ela é mais rotulada em diversos temas. E se for a mulher negra, nem completar. E fazendo uma questão da intolerância, uma comparação da intolerância, que aconteceu com Patrícia Galvão, em 1922, que foi a Semana de Arte Moderna. Durante o Estado Novo, no período do governo Vargas, ela, Patrícia Galvão, sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, como muitas outras da sua época. Mas ela, supostamente ligada ao Partido Comunista, foi presa, torturada, barbaramente torturada, violentada de tudo quanto é forma, e depois exibida como troféu dos algozes do Estado Novo. E ela tinha um apelido, a famosa Pagu. E em vários livros, inclusive sites de história, dá para nós compararmos o rosto dela totalmente desfigurado. Ela é uma linda, uma jovem escritora, e depois, quando sai da prisão, com marcas de cigarro pelo rosto. O Brasil, infelizmente, é machista, misógino, e o Vale do Paraíba, nós falando do Vale do Paraíba aqui, ainda tem esse resquício muito patriarcal, não que o Nordeste não seja, mas que o Vale do Paraíba foi o último local onde foi, assim, abolida a escravidão. Foi por obra da princesa Isabel? Sim, foi, claro, mas não foi num ato de generosidade. Então, temos que estar sempre levantando a questão, sim, debatendo, e o momento são esses, as feiras literárias. E volto a repetir aqui, gente, quando eu fiquei muito feliz quando nós recebemos o convite, quando a Renice me falou, olha, nós fomos convidados para participar da FLIG. Eu falei, nossa, mas vai ter a FLIG? Vai, de forma virtual, e aqui estamos. E mais uma vez, repito, tomara que o ano que vem, com essa vacinação, que já deveria ter avançado muito, e que nós possamos estar reunidos de forma presencial. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês, é uma honra pertencer a esse grupo. Uma pena o Robson não está aqui, mas ele já com certeza está brilhando também. Ele está participando da FLIG, mas não pôde estar participando conosco. E eu não me considero à altura de substituir o Robson, que ele faz o papel cerimonial muito bem. Um grande abraço a todas vocês e até a próxima. Quem sabe? Vamos aí. Pode contar conosco sempre. Tchau, tchau, gente. Até mais. Muito obrigado.